Um dia viverei aqui a vida de uma molécula. Terziderazinha mosquito, carregar em costas de formiga um grão de açúcar. Na distração, aparece Deus. Morreria como se soubesse de cor representar o papel. Isso não tem como errar, é um instante de glória de cada um, e é como quando no canto de coral se ouvem agudos, sibilantes. Uma vez por outra tinha a sorte de ouvir de madrugada um galo cantar a vida. A vida é o canto de um galo. O cantar do galo vinha do nunca, vinha do infinito até a minha cama. Saiu dali aos tropeços e parou no beco escurecido pelo crepúsculo. Crepúsculo, que é hora de ninguém. Conta uma história aí com começo, meio e fim. Era uma vez um pássaro. Meu Deus, existe pássaro. Olha, dedico esse vídeo e toda essa coisa aí, o mundo inteiro, a Schumann e sua doce Clara, que hoje são só ossos. Ai de nós. E eu me dedico e me medito. O que vem me atrapalhando a vida é viver e não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas se sabe dela. As coisas estavam tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente apodrece. Foi então que pensei em falar sobre a realidade, seja lá o que queira dizer realidade. O que eu narrarei será meloso? Tem tendência. A narrativa será frouxa, terá poucas personagens, incluindo eu, que sou Rodrigo. Prazer. É que realmente não sei o que me espera. Tenho apenas uma personagem buliçosa na mão que me escapa a cada instante. Narrarei a história de uma alagoana. Se eu sei quase tudo dessa personagem, a Macabeia, é porque eu vi em uma pessoa anônima na multidão aquele olhar. E aquele olhar de relance me deu ela de corpo inteiro. Ela veio trabalhar numa cidade grande, a cidade do Rio de Janeiro. Ela não tinha muita experiência no trabalho. Ela não tinha muita experiência na vida. E esse trabalho que enobrece o homem tem o gosto que se sente quando se acende um cigarro do lado errado da cortiça e que só por nervosismo tivesse agora um ataque de riso. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. Eu não sei assim o quê, mas sempre houve. As origens do ser se perdem no tempo, porque é impossível voltar à época em que as coisas acontecem antes de acontecer. Sempre é acontecimento. Se houvesse um primeiro acontecimento, esbarraria naquilo que já aconteceu. E quanto ao futuro, que é este que eu falo agora nessa frase, que vem logo antes do ponto final, também vem logo em seguida de outro ponto final. Vocês não estão entendendo essa história. E eu ouço que estão até rindo de mim. Mas é que sei de muita coisa que não vi. E vocês também. Quem é vivo sabe das coisas. Assim é que vocês sabem mais do que imaginam e estão aí se fingindo de sonsos. Não se pode dar prova da existência do que é mais verdadeiro. O jeito é acreditar. Acreditar chorando. Cada ser é um fragmento de algo. Por estar na condição de fragmento, a incompletitude. Daí, a ausência de um sentido último para tudo.
A realidade dolorosamente sempre está faltando ao entendimento. Mas será que compreender já seria suficiente? O homem usa a palavra mais para se comunicar consigo mesmo. Mas há uma mentira na palavra verdadeira. Verdade. Algo que resiste a ser descoberto. Isso só se vê de relance, visão que some, não chega a dar tempo. A verdade é sempre um contato interior inexplicável. E por que eu falo desse jeito? É porque eu ponho meu corpo à frente para captar os sinais ocultos do ser, o que me faz falar com minhas vísceras expostas. O silêncio humano atinge o sentido das coisas. Mas daí não é sentido. É o estado pleno para o qual não estamos prontos, porque se confunde com a angústia de estarmos simplesmente perambulando pelo mundo, jogados à própria sorte, a ponto de nesse instante eu explodir em eu inclinado, tonto que sou. Esse eu que é vocês. Pois eu não sou só eu sou também os outros. A minha vida, a mais verdadeira, é irreconhecível por mim e não há uma única palavra que a signifique. O desafio é dizer sim e continuarmos inventando o mundo, porque há o direito ao grito. Então eu grito puro, abismos de gritos, abismo gritante. Meu coração se esvaziou de todo desejo e se reduziu ao último e primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa essa história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então eu canto alto e agudo, uma melodia estridente. É a minha própria dor. Falo nesse instante com algum pudor, pela narrativa tão exterior e explícita, de onde, no entanto, até sangue, de tão vivo de vida, poderá, quem sabe, escorrer e logo se coagular em cubos de geleia trêmula. Será essa história, um dia, o meu coágulo? Como é que eu sei que pode ter o próximo instante depois de agora, se eu nunca o vivi? Quem disse que essa moça se conhece, se não? E vivendo à toa. Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelado em cheio no chão. É que quem sou eu? História exterior e explícita, sim, mas que contém segredos. Não se trata apenas de narrativa, é antes de tudo vida primária que respira, material poroso. Um dia viverei aqui a vida de uma molécula. A pessoa de que vou falar não faz a menor falta a ninguém. Também eu descubro agora que eu também não faço a menor falta. E até o que eu faço, qualquer outro faria. Arrezando-me para atingir a mim mesmo, um oco, aquilo que eu não posso ser enquanto eu for. Mas o vazio tem a semelhança com o pleno e com o perfeito. Quem já não se perguntou, sou um monstro? Ou isso é ser uma pessoa? Esta história tem fatos. Os fatos e a ação estão me interessando mais do que pensar. É porque de fatos não tem como fugir. Fatos são pedras duras. Fatos são palavras ditas pelo mundo. Eu juro que esse livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. É um silêncio. É algo inacabado porque lhe falta resposta. Resposta esta que alguém no mundo me dê? Você? Vocês? É uma história Technicolor para ter algum luxo? Por Deus, porque eu também preciso. Amém para todos nós. Eu sou um homem até um pouco contente, apesar do meu mau êxito na literatura. Eu tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo. As mãos de dedos duros, elameadas, a palpar o invisível na própria lama. Estarei lidando com fatos que é duro como quebrar as pedras de que falei. E se for triste a minha narrativa, na certa depois escreverei algo alegre, mas que ao escrever, que o nome real seja dado às coisas.
Cada coisa é uma palavra. Quando não se tem uma palavra para coisa, se inventa. Foi Deus quem mandou inventar. Então, às vezes, forma é que faz conteúdo. Sim, a minha força está na solidão. Não tenho medo de chuvas tempestivas e nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Quero, nesse instante, então, começar a falar da nordestina. Ela se reduzia a si mesma. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzia a mim. Quero acrescentar uma guisa de informações sobre essa jovem e também sobre mim, que nós vivemos exclusivamente no presente. Porque sempre e eternamente é dia de hoje. E o dia de amanhã será um dia de hoje. A eternidade é o estado das coisas nesse momento. Cada dia é um dia roubado da morte. E entendo que devo caminhar passo a passo de acordo com um prazo determinado por horas. Até um bicho lida com o tempo. Eu sou um homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome, o que faz de mim, de algum modo, desonesto, e só minto na hora exata da mentira. Não é fácil escrever. Para falar da moça, tenho que não fazer a barba durante dias, adquirir olheiras escuras, por dormir pouco, só cochilar de pura exaustão. A palavra não pode ser enfeitada. Bem, é verdade que eu também queria alcançar uma sensação finíssima com as palavras, mas que esse finíssimo não se quebrasse. E também quero alcançar ao mesmo tempo o trombone mais grosso e baixo, grave e terra, tão a troco de nada. E quero aceitar a minha liberdade sem pensar o que muitos acham, que existir é coisa de doido, caso de loucura, porque parece. Existir não é lógico. O que eu vou narrar já deve estar, de certo modo, escrito em mim. Eu falo sobre a moça, talvez porque na pobreza de corpo e espírito eu toque na santidade. Eu, que quero sentir o sopro do meu além. Falo da moça porque não suporto mais a rotina de me ser. Não sei se a minha história vai ser o quê? Não sei de nada. Não me animei a começar a contar. É que, de repente, os fatos e o figurativo me fascinam. Nesse cubículo de onde me tranquei e de onde tenho a veleidade de querer ver o mundo. Quanto à moça, ela vive num limbo impessoal, sem alcançar nem o pior e nem o melhor. Ela somente vive inspirando, expirando, inspirando, expirando. Mas eu devo reforçar algo que importa muito na apreensão dessa narrativa, é que ela é acompanhada do princípio ao fim por uma levíssima dor de dentes, coisa de dentina exposta. Afianço também que a história será igualmente acompanhada pelo violino tocado por um homem magro bem lá na esquina. A sua cara é estreita e amarelada, como se já tivesse morrido. E talvez já tenha. Tudo isso eu disse tão longamente por medo de ter prometido demais e dar apenas o simples e o pouco. Macabé ia ser despedida do emprego. Depois de receber o aviso, foi ao banheiro para ficar sozinha porque estava toda atordoada. Se olhou no espelho em cima da pia imunda, cheia de cabelos, que tanto combinava com sua vida. É que há os que têm e há os que não têm. É muito simples. A moça não tinha. Não tinha o quê? É só isso mesmo, apenas não tinha. Até que não seria de todo ruim ser vampiro, pois bem lhe iria algum rosado de sangue no amarelado do rosto. Ela que não parecia ter sangue, a menos que viesse um dia a derramá-lo. A moça tinha ombros curvos, como o de uma costureira. Ela tinha aprendido, quando pequena, a serzir. Ela se realizaria muito mais se desse ao delicado labor de restaurar fios, quem sabe de seda, ou de luxo, cetim bem brilhoso, um beijo de almas. Serzideirazinha mosquito, carregar em costas de formiga um grão de açúcar. Mas não é preciso acreditar em alguém ou em alguma coisa. A quem Macabé interrogava? A Deus?
Ela não pensava em Deus. Deus não pensava nela. Deus é de quem conseguir pegar. Na distração, aparece Deus. Ela nem ao menos havia perguntado, por falta de que lhe respondessem, ela mesma parecia ter respondido: a coisa toda é assim porque é assim mesmo. E existe no mundo outra resposta melhor? Se alguém souber de uma melhor, enquanto isso, as nuvens são brancas e o céu é todo azul. Antes de nascer, ela não existia? Antes de nascer, é como se ela fosse uma morta? E depois de nascer, ela ia só morrer? Mas que fina fatia de melancia. Esperando um pouco, a dor termina por passar. E nem tudo se precisa saber. E não saber é parte importante da vida. Esse não saber pode parecer ruim. Tanto porque ela sabia muita coisa, assim como ninguém ensina a cachorro a abanar o rabo, a pessoa a sentir fome. Disso se nasce e logo fica sabendo. Aperta-se o botão e a vida acende. Ela falava, mas era extremamente muda. Quanto à morte, ela tinha certeza que com ela ia ser diferente, nunca ia morrer. Era a paixão dela ser os outros que morrem. Assim como ninguém lhe ensinaria um dia a morrer, morreria como se soubesse de cor representar o papel. Isso não tem como errar, é um instante de glória de cada um. E é como quando no canto de coral se ouvem agudos, sibilantes. E agora eu me apago, mas volto para contar essa história. Aquilo que é facilmente definível está me cansando um pouco. Prefiro a verdade que há no prenúncio. Ignora-se por que a tia dela tinha finalmente morrido. Na proximidade do porto imundo que Macabéa morava, os gordos ratos da rua não piso, pois tenho horror do pardo pedaço de vida imunda. Uma vez por outra tinha sorte de ouvir de madrugada um galo cantar a vida. A vida é o canto de um galo. O cantar do galo vinha do nunca, vinha do infinito até a minha cama. Mas onde caberia um galo naquele porto sujo e agitado? A moça era tão antiga que podia ser uma figura bíblica. No escuro da noite, um homem e passos pesados, o uivo do vira-lata. Enquanto isso, as constelações e o espaço, que nada tem a ver com ela e com a gente aqui e agora. Mas incrível, ali a vida brotava no chão, alegre por entre as pedras. O cais do porto era para se espiar no domingo um ou outro apito de navio cargueiro que não se sabe por que dava aperto no coração. A moça se defendia da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para que essa não viesse a acabar. E eu, quando acaricia a cabeça do meu cão, sei que ele não exige que eu me explique ou que eu faça sentido. Talvez a moça já tivesse chegado à conclusão de que a vida incomoda bastante. Alma que não cabe bem no corpo. Só uma vez fez uma trágica pergunta: quem sou eu? Se assustou tanto que parou completamente de pensar. Às vezes ela se lembrava de uma assustadora canção desafinada, de meninas brincando de rodas de mão dada. A música era um fantasma. A moça era hoje o fantasma de uma infância sem bola nem boneca. Então eu costumava fingir que corria pelos corredores de boneca nas mãos, atrás de uma bola e rindo muito. A gargalhada era aterrorizadora porque acontecia no passado. Saudade do que poderia ter sido e não foi. Mas gostava de ruídos. Os ruídos eram vida. Enquanto o silêncio da noite assustava, parecia que estava prestes a dizer uma palavra fatal e acreditava em tudo que existia e também no que não existia, mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela, a realidade era demais para ser acreditada. Aliás, a palavra realidade não lhe dizia nada, nem para mim, por Deus. Os galos de quem falei agora cantavam mais um repetido dia de cansaço. Ela rezava, mas sem Deus. Ela não sabia quem ele era e, portanto, ele não existia. Acabo de descobrir que, para ela, a realidade era muito pouco. Ela se dava melhor só com o seu cotidiano. Claro que era neurótica, não há nem sequer necessidade de dizer. Era uma neurose que a sustentava,
muletas. Meu Deus, pelo menos isso. Domingo ela acordava mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Ali na tarde, do vazio, do seco domingo. Tinha saudade de quando era pequena. Farofa seca. E pensava que tinha sido feliz. Na verdade, por pior que tenha sido, a infância é sempre encantada. Devo registrar aqui uma alegria. É que a moça teve uma inesperada felicidade. No cais do porto viu um arco-íris. Experimentando o leve êxtase, ambicionou logo ver outro. Ela quis mais, porque uma verdade que quando se dá a mão assim, essa gentinha quer todo o resto, o Zé Povinho sonha com fome de tudo. Se a moça soubesse que minha alegria também vem de minha mais profunda tristeza, e que tristeza era uma alegria falhada, quando ela acordava não sabia mais quem era. Durante o dia, eu faço como todo mundo, gestos desapercebidos por mim. Ela era um acaso. Há milhares como ela, sim, e que são somente um acaso. Pensando bem, quem não é um acaso? A moça não sabia nem dizer se ela era ela. Sim, é verdade. Às vezes eu também penso que eu não sou eu, pareço pertencer a uma galáxia longínqua de tão estranho que sou de mim mesmo. Me espanto com o encontro da minha mente com o meu corpo. Continuando, cada minuto que passavam eram como gotas que caíam. A maior parte do tempo tinha, sem saber, o vazio que enche a alma dos santos. Talvez fosse assim para se defender da grande tentação de ser infeliz e ter pena de si. Ela existia, só isso. E de mim só se sabe que eu respiro. Por isso eu queria me aprofundar no ar. Mas o ar não é para ser aprofundado. Foi destinado a ficar assim mesmo, suspenso. Se eu estou demorando um pouco para começar a contar essa história, não sei porquê, mas preciso antes tirar vários retratos de mim, dos meus instantes. Às vezes, Macabeia sentia enjoo para comer. Isso veio desde pequena, quando ela ficou sabendo que tinha comido um gato frito. Se assustou para sempre. Perdeu o apetite. Só tinha grande fome. E parecia que havia cometido um crime, que havia comido um anjo. E agora, porque acreditava, eles existiam. Que se há de fazer com a verdade que todo mundo é um pouco triste e um pouco só. Todos os dias, à mesma hora, fazia exatamente a mesma hora. Irremediavelmente, era o grande relógio que trabalhava no tempo. Sim, desesperadamente para mim, as mesmas horas. Bem, e daí? Daí nada. Essa não é uma história de pensamentos. Depois provavelmente voltaria às inanimadas sensações, até as sensações de Deus. Se não fosse tudo tão palavra, só palavra. Olímpico foi o primeiro e único namorado de Macabeia, e um dia eles se sentaram no que é de graça, banco de praça pública, e ali nada os distinguia do resto do nada, para a grande glória de Deus. E quanto a mim, de tanto me chamarem, eu virei eu. Macabeia disse que não entendia o que significava o nome de Olímpico. Macabeia fingia enorme curiosidade escondendo dele que ela nunca entendia tudo muito bem e que isso era assim mesmo. Preferia continuar a nunca ser chamada em vez de ter um nome que ninguém tem. É só usado para chamar. A gente não precisa entender o que está dentro do nome, o que um nome significa. Por exemplo, ela sabia o que era desejo, embora não soubesse que sabia. Era assim, ficava faminta, mas não de comida. Era um gosto meio doloroso que subia do baixo ventre, arrepiava o bico dos seios e os braços vazios, sem abraço. Ela só achava que o que é mesmo. Aos olhos do instinto de Olímpico, Glória, que era colega de trabalho de Macabeia, tinha quadris de quem seria boa parideira. Enquanto Macabeia carregava em si mesmo a marca do seu próprio fim. Mas era realmente de se espantar que, para o corpo quase murcho de Macabeia, tão grandioso já fosse meramente o sopro de vida que ela tinha, curto, mas tão vasto. Tinha sonhos esquizoides nos quais apareciam gigantescos animais antediluvianos,
como se ela tivesse vivido em épocas as mais remotas dessa terra sangrenta. Uma vez os dois foram ao jardim zoológico, ela teve muito espanto em ver os bichos. Tinha medo e não os entendia. Por que existiam? Por que viviam? Mas quando viu a massa compacta e grossa, preta e roliça do rinoceronte que se movia em câmera lenta, o rinoceronte lhe pareceu um erro de Deus. Será que o meu ofício doloroso é o de adivinhar na carne a verdade que ninguém quer? Quando ela era pequena, tinha visto uma casa com quintal, onde havia um poço com cacimbo e tudo. Era bom olhar para dentro daquele buraco. Macabéa parecia ter nascido de uma vaga ideia qualquer dos pais, famintos. No entanto, a sua única conexão atual com o mundo era por Olímpico, que veio a romper com ela. Não sabia que ela própria era uma suicida, embora nunca tivesse se ocorrido se matar. E agora me apago de novo e volto para essa figura que é um ser meio abstrato. É melhor eu não falar em felicidade ou infelicidade. Provoca aquela saudade desmaiada e lilás, aquele perfume de violeta, as águas geladas da maré mansa, em espumas pela areia. Eu não quero provocar porque dói. No banheiro do trabalho, pintou a boca até ficar fora dos contornos para que os seus lábios finos tivessem aquela coisa esquisita dos lábios de Marilyn Monroe. Depois de pintada, ficou olhando no espelho a figura que, por sua vez, a olhava espantada. Parecia que grosso sangue lhe tivesse brotado dos lábios, em plena boca com quebra-dentes e rasga-carne. Era supersônica de vida. Ninguém percebia que ela ultrapassava com sua existência a barreira do som. Para as outras pessoas, ela não existia. E de fato, só existe eu. Sim, mas o misterioso Deus dos outros às vezes lhe dava um estado de graça. Feliz, feliz, ela de alma quase voando. Às vezes a graça a pegava em pleno escritório, então ela ia ao banheiro para ficar sozinha, de pé e sorrindo, até passar. Parece que esse Deus era muito misericordioso com ela. Dava para ela o que tirava. Em pé, pensando em nada, os olhos moles. O Olímpico se agarrou em glória com força de um zangão. Ela lhe daria mel de abelhas e carnes fartas, pois o seu destino era o de subir para um dia entrar no mundo dos outros. Ele tinha fome de ser outro. Deixaria, enfim, de ser o que sempre tinha sido e que escondia até de si, mesmo por vergonha de tal fraqueza. É que, desde menino, na verdade, não passava de um coração solitário, pulsando com dificuldade no espaço. A conexão com o mundo é com os outros. E não se conta tudo, porque o tudo é um oco nada. E eu preciso de algumas horas de solidão por dia. Macabéa jamais disse frases, em primeiro lugar por ser de parca palavra. Não se tratava de uma idiota, mas tinha a felicidade pura dos idiotas. E quanto a mim, eu só sou verdadeiro quando eu tô sozinho. Quando eu era pequeno, pensava que de um momento para o outro eu ia cair para fora do mundo. Achava que a boa educação era saber mentir. Macabéa passou mal e nada contou a Glória, porque de um modo geral, mentia. Tinha vergonha da verdade. A mentira era tão mais decente. E eu, se ainda escrevo, é porque nada mais tenho a fazer no mundo enquanto espero a morte. A procura da palavra no escuro. Um pequeno sucesso me invade e me põe no olho da rua. Penso no sexo de Macabéa. Seu sexo era a única marca veemente de sua existência. Ela nada pedia, mas seu sexo exigia. Como um nascido girassol em um túmulo. Quanto a mim, eu já estou cansado da companhia de Macabéa, Glória, Olímpico. Tenho que interromper essa história por um mês. Nessas últimas semanas, sozinho, sem personagens, é eu que me despersonalizo. Eu não sei se eu posso ver sangue. Talvez porque sangue é a coisa vivificante e secreta de cada um. Eu já disse que entre as pedras do chão crescia capim, e que isso Macabéa notava, porque sempre notava que era pequeno e insignificante. A boca a se colar no chão e pensamentos gratuitos e à toa. Pensou devagar enquanto tocava a campainha da porta. Capim. Tão fácil e simples.
ela tocava a campainha da porta de uma cartomante, a Madama Carlota. Madama Carlota revelaria e resolveria a vida dela. Depois da sessão, saiu de lá com as palavras da Madama, que sua vida estava mudada e resolvida naquele instante. Macabé ficou tão feliz com o que a Madama tinha falado que começou a tremer toda por causa do lado penoso que há na excessiva felicidade. Saiu dali aos tropeços e parou no beco escurecido pelo crepúsculo. Crepúsculo? Que é hora de ninguém. Tanta riqueza de atmosfera recebeu e o primeiro esgar da noite, que era assim, funda e faustosa. Ficou um pouco atordoado, sem saber se atravessaria a rua, pois sua vida já estava mudada. E mudada por palavras. Desde Moisés se sabe que a palavra é divina. Até para atravessar a rua, ela já era outra pessoa. Sentiu uma esperança tão violenta como jamais sentiria tamanho desespero. Tudo tão de repente. Seus olhos faiscavam como o sol que morria. Então, ao dar o passo de descida da calçada para atravessar a rua, o destino é que sussurrou rápido e guloso, e agora já chegou minha vez, e enorme como um transatlântico Mercedes amarelo, atropelou Macabeia. E nesse mesmo instante, em um único lugar do mundo, um cavalo, como resposta, se empinou em gargalhada de relincho. Macabé, ao cair, ainda teve tempo de ver que já começava a ser cumpridas as predições da Madama Carlota. Ainda estava no ar, pensou que tinha tido sorte. A pancada não tinha sido nada, apenas um empurrão. E bateu a cabeça na quina da calçada, ficando caída, de cara virada para a sarjeta, e da cabeça um fio de sangue. Inesperadamente vermelho e rico, ficou indefesa no canto da rua, talvez descansando das emoções, e viu entre as pedras do esgoto o ralo capim de um verde da mais tenra esperança humana. Voltando ao capim, para Macabé a grande natureza se dava apenas em forma de capim, de sarjeta. Se lhe fosse dado o mar grosso ou o pico das montanhas mais altas, sua alma, ainda mais virgem que o corpo, se alucinaria e explodiria o organismo, braços para lá, intestino para cá, cabeça rolando redonda e oca aos seus pés. Prestou de repente um pouco de atenção para si mesma. O que estava acontecendo era um surdo terremoto. Tinha aberto em fendas e se afundava num buraco o estado de Alagoas. Olhava, só por olhar o capim na cidade do Rio de Janeiro, à toa. Quem sabe se Macabé já teria alguma vez sentido que ela também era à toa. O destino havia escolhido para ela um beco no escuro e uma sarjeta. Ela sofria? Acho que sim. Como uma galinha de pescoço mal cortado que corre apavorada, pingando sangue. Só que a galinha foge em carcarejos, como se foge da dor. Mas Macabé lutava e sofria imóvel e calada. Mas que vontade de só adormecer ela. Eu a cobriria carinhosamente, lhe desejando boa noite. Mas começou a garoar. E era aquela garoa que ensopava até os ossos. Macabé só sabia mesmo era chover. Os finos fios de água gelada. Algumas pessoas brotaram do beco e se agruparam em volta dela. Macabé vai morrer? Por via das dúvidas, já se tinha junto ao corpo dela uma vela acesa. A vida mais forte que eu responde, que se deve lutar como quem se afoga, nem que seja para morrer depois. É assim que se conta uma história. Não se acumulando, e sim desnudando. Mas eu tenho medo da nudez, pois ela é a palavra final. Enquanto isso, Macabé, no chão, como se estivesse finalmente chegando a si mesma. Todas as vidas são um drama. E a vida dela tendia para o grande choro inevitável, como chuvas e raios. Apareceu, portanto, um homem magro de paletó puído, tocando violino na esquina. Tinha uma latinha que barulhavam dele as moedas dos que ouviam com gratidão por ele lhes anunciar tristemente a vida. Só agora me brotou o sentido secreto. O violino é um aviso. Sei que quando eu morrer, vou ouvir o violino. Se via perfeitamente que ela ainda estava viva. Pelo piscar constante dos olhos grandes, pelo peito magro que se levantava, se abaixava, e em respiração, talvez, difícil. Mas quem sabe se ela não estava precisando de morrer? Pois há momentos na vida em que a pessoa está precisando de uma pequena mortezinha
Rezem por ela e que todos interrompam o que estão fazendo para soprar-lhe vida, pois Macabeia está por enquanto solta no acaso, com portas balançando ao vento no infinito. Eu poderia resolver pelo caminho mais fácil, mas não, eu quero o pior. Eu quero a vida. Busque me ler assim, leve um soco no estômago. A vida é um soco no estômago. Por enquanto Macabeia não passava de um vago sentimento, ali vagando entre os paralelepípedos sujos da rua. Irei até onde a grande ventania se solta, uivando. Irei até onde o vácuo faz a curva. Irei até onde a respiração termina. Tanto ela estava viva que se mexeu devagar e acomodou o corpo em posição fetal. Aquela relutância em ceder, mas aquela vontade do grande abraço, agarrava-se a um fiapo de consciência e repetia mentalmente: eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Quem ela era é o que não sabia. Tinha ido buscar no próprio profundo negro âmago de si mesmo o sopro de vida que Deus nos dá. Mas ela se enroscou a si mesma, como que encontrando o doce nada. Então ali deitada teve uma úmida felicidade suprema, pois ela tinha nascido por abraço da morte. A morte que é, nessa história, meu personagem predileto. Ela ia dar adeus a si mesma? Acho que ela não vai morrer porque tem tanta vontade de viver. E havia certa sensualidade no modo como se encolheu. É que o rosto dela lembrava um esgar de desejo. As coisas são sempre vésperas. E se ela não morre agora, está assim como nós, telespectador, na véspera de morrer. Desculpa, não vou mais tocar no assunto de morte nesse vídeo. Lembrem-se! Um gosto suave, arrepiante, gélido e agudo. Morte é graça de Deus. Sim, doloroso reflorescimento, tão difícil que ela empregava nele o corpo. E a outra coisa que vocês chamam de alma, seu esforço de viver parecia uma coisa que nunca experimentou, virgem que era, ao menos intuía. Pois só agora entendia que mulher nasce mulher desde o primeiro vagido. Macabeia sente um fundo enjoo de estômago e quase vomitou. Queria vomitar o que não é corpo. Vomitar algo luminoso. Estrela de 1000 pontas. O que é que eu estou vendo agora e que me assusta? Vejo que ela vomitou um pouco de sangue. Vasto espasmo, enfim, o âmago tocando no âmago. Vitória! E então, o súbito grito estertorado de uma gaivota, de repente a águia voraz erguendo para os altos ares, o macio gato estraçalhando um rato sujo e qualquer, a vida come a vida, até tu, Brutus. Sim, foi esse o modo como eu quis anunciar que Macabeia morreu. Basta descobrir a verdade que ela logo já não é mais. Já passou. Pergunto, o que é? Resposta, não é. Mas que não se lamentem os mortos. Eles sabem o que fazem. Eu estive na terra dos mortos e depois do terror tão negro ressurgi em perdão. É como se a grande culpa fosse minha. Quero que me lavem as mãos e os pés com óleos santos e perfumados. Ah, que vontade de alegria. Estou agora me esforçando para rir, mas não sei por que não rio. Deitada morta, parecia um cavalo morto. O melhor negócio ainda é o seguinte, não morrer. Pois morrer é insuficiente, não me completa. Mas Macabeia estava enfim livre de nós e dela mesma. Mas eis que de repente sinto meu último esgar de revolta.